Na região de Damyang, onde colinas verdes se dobram ao vento e o bambu cresce como se conhecesse o segredo da paciência, vivia Seon-ho. Ele era filho único de um agricultor silencioso, conhecido por cultivar o bambu da sorte, uma planta respeitada não apenas pela beleza, mas pelo aroma fresco e limpo que dela se extraía. Desde criança, Seon-ho aprendeu que o bambu não se força, cresce quando está pronto. Sua vida seguia o ritmo da terra, até o dia em que Ara chegou à escola rural da vila. Ela era diferente. Falava com entusiasmo. Fazia perguntas demais e vinha de uma família grande. Um casal e 12 irmãos, espalhados entre pequenas atividades da região. Ara carregava curiosidade no olhar e inquietação no coração. Enquanto os outros adolescentes sonhavam em partir, ela queria entender de onde as coisas vinham. Foi assim que se aproximou de Seon-ho. "Por que o bambu tem esse cheiro?" perguntou certa tarde, caminhando entre as hastes altas da fazenda. Seon-ho pensou por um instante antes de responder. "Porque ele guarda a memória da chuva." Ara sorriu, e naquele sorriso algo se abriu dentro dele. Ela passou a visitar a fazenda com frequência. Observava o pai de Seon-ho preparar infusões, aprender a reconhecer o bambu jovem do maduro, e se encantava com o cuidado quase espiritual com que tratavam a terra. Aos poucos começou a ajudar, lavava folhas, anotava medidas, misturava óleos sob orientação. Entre eles nasceu um amor silencioso, feito de gestos pequenos, mãos que se tocavam por acaso, risadas baixas, caminhadas longas ao fim do dia. Seon-ho sentia que, ao lado dela, o mundo parecia mais amplo. Ara sentia que ali, entre bambus, encontrava um lar que nunca tivera. Mas nem toda raiz consegue se fixar onde nasce. Um conflito antigo envolvendo terras e impostos veio à tona, e a família de Ara foi expulsa da região. A notícia chegou rápido, sem espaço para despedidas longas. Na última tarde antes da partida, Ara correu até a fazenda. O céu estava nublado e o vento fazia o bambuzal cantar. "Eu não queria ir embora assim", disse ela com a voz falhando. Seon-ho segurou suas mãos sem saber como impedir o inevitável. "Então leve isso com você." Ele lhe entregou um pequeno frasco de vidro, feito à mão, contendo óleo essencial de bambu. Ara fechou os olhos ao sentir o aroma. "Assim você nunca esquece de onde veio." Ela chorou. "E você nunca esqueça de mim." Eles se despediram sem promessas grandiosas, apenas com a certeza de que algo verdadeiro havia nascido ali. Quando Ara partiu, Seon-ho ficou sozinho na fazenda, cercado pelo cheiro do bambu, agora impregnado de saudade. Ele ainda não sabia, mas aquela essência o acompanharia por toda a vida. E o destino, silencioso como a terra, já preparava o dia em que aquele aroma os reuniria novamente. Depois da partida de Ara, a fazenda de bambu nunca mais pareceu a mesma para Seon-ho. O vento continuava soprando entre as hastes verdes, o cheiro da terra molhada ainda surgia após a chuva, mas algo essencial havia se ausentado. Ainda assim ele permaneceu. Aprendeu cedo que o bambu cresce invisível por anos antes de romper a superfície. E decidiu crescer assim também, em silêncio. Com o tempo assumiu o cultivo ao lado do pai. Estudou botânica, extração natural e métodos ancestrais de destilação. Descobriu que o aroma do bambu mudava conforme a estação, o solo, a intenção de quem cuidava. Aquilo deixou de ser apenas trabalho, tornou-se linguagem. Seon-ho passou a criar essências únicas, procuradas por artesãos e depois por pequenas casas de perfume. Ara, longe dali, seguiu outro caminho. A mudança foi dura. A família grande precisou se dividir, adaptar-se e recomeçar. Mas foi exatamente nesse caos que Ara encontrou propósito. Fascinada por aromas desde a adolescência, começou a estudar química, depois perfumaria. Trabalhou em laboratórios modestos, sempre buscando recriar um cheiro que não saía de sua memória, o verde limpo do bambu depois da chuva. O pequeno frasco que levara da fazenda se tornou seu talismã. Não o usava, apenas o abria às vezes, como quem confirma que algo verdadeiro ainda existe. Os anos passaram. Seon-ho perdeu o pai e, sozinho,
transformou a antiga fazenda em um espaço de pesquisa natural. Ara ganhou reconhecimento no meio artístico da perfumaria, conhecida por criar fragrâncias que despertavam lembranças profundas. Nenhum dos dois se casou. Nenhum conseguiu substituir aquilo que nunca terminou por completo. 30 anos depois, Seon-ho foi convidado para apresentar sua essência de bambu em um Congresso Internacional de Perfumaria em Seul. Era a primeira vez que saía da fazenda para algo tão grande. Ele aceitou sem saber por quê. Apenas sentia que precisava ir. Ara também estaria lá, lançando sua nova fragrância, Raiz Verde. No primeiro dia do congresso, Seon-ho caminhava entre estandes quando sentiu algo que fez seu corpo parar antes mesmo da mente entender. Aquele aroma, limpo, verde, familiar. Ara, do outro lado do salão, levantou os olhos no mesmo instante. Seu coração acelerou ao reconhecer no ar o cheiro que moldara toda a sua vida. Eles se viraram quase ao mesmo tempo. O reencontro não foi imediato em palavras, foi em silêncio, em respiração suspensa, em um reconhecimento que nenhuma explicação racional poderia justificar. Ara, Seon-ho murmurou incrédulo. Ela levou a mão ao peito. Seon-ho, o tempo que os separara por décadas recuou um passo. E naquele salão iluminado, entre frascos e essências, os dois entenderam. Não era coincidência. Era raiz. O reencontro aconteceu sem pressa, como se ambos soubessem que qualquer palavra apressada quebraria algo delicado. Sentaram-se em um banco próximo ao salão do congresso, cercados por plantas e frascos de vidro. O mundo seguia ao redor, mas para eles o tempo havia desacelerado. Eu reconheceria esse aroma em qualquer lugar do mundo, Ara disse ainda atônita. Passei a vida inteira tentando recriá-lo. Seon-ho sorriu com os olhos marejados. Porque ele nunca deixou de crescer? Eu apenas cuidei do que já existia. Conversaram por horas. Sobre os anos que se perderam, as escolhas feitas por necessidade, a solidão silenciosa que ambos aprenderam a aceitar. Descobriram que, mesmo separados, haviam caminhado na mesma direção, guiados pelo mesmo cheiro, pela mesma memória. Foi então que Ara mencionou algo que mudou tudo. Quando minha família foi expulsa da região, ela hesitou. Eu levei algo escondido comigo. Ela abriu a bolsa e retirou um pequeno envelope amarelado. Dentro havia sementes secas de bambu, cuidadosamente preservadas. Meu pai disse que aquelas plantas não pertenciam à terra, mas às pessoas que cuidavam delas. Eu escondi essas sementes na bagagem. Plantei anos depois, em outro solo. Seon-ho sentiu o coração acelerar. Ara, você não faz ideia do que está dizendo. Ele explicou com voz baixa. Como anos depois da expulsão, parte do bambuzal original fora saqueada ilegalmente. Como mudas desapareceram, reaparecendo misteriosamente em outros cultivos. E como, apesar disso, uma única linhagem de bambu permaneceu intacta em sua fazenda. Resistente, pura, diferente. A essência que eu produzo hoje, ele respirou fundo. Vem de uma planta que nasceu de sementes desconhecidas, que surgiram exatamente na época em que você foi embora. Ara levou a mão à boca. Então, nós cuidamos da mesma raiz, Seon-ho completou. Separados, sem saber. O silêncio que se seguiu não era pesado, era sagrado. Eles compreenderam naquele instante que o destino não apenas os separara. Ele dividira a raiz do amor em dois caminhos, permitindo que crescesse em lugares distintos, até o momento certo de se reencontrarem. Talvez o bambu tenha nos ensinado tudo, Ara sussurrou. Ele não quebra, apenas se curva. Seon-ho assentiu. E sempre volta a crescer. No último dia do congresso, decidiram caminhar juntos pela cidade. Não como adolescentes cheios de promessas, mas como dois adultos que finalmente entendiam o valor do tempo. Antes de se despedirem, Ara disse algo que ecoou fundo. Eu nunca consegui amar ninguém como amei aquele lugar. Como amei você. Seon-ho segurou sua mão. Então talvez seja hora de voltarmos para casa. Ela sorriu com lágrimas nos olhos. Para a fazenda? Para onde tudo começou. E o destino, satisfeito,
preparou o último passo. O retorno à fazenda aconteceu em uma manhã silenciosa, quando a neblina ainda abraçava o bambuzal como se quisesse protegê-lo do mundo. Ara caminhava ao lado de Seon-ho em passos lentos, respirando profundamente. O cheiro estava ali, igual, intacto, como se nunca tivesse partido. Nada mudou, ela murmurou, tocando uma das hastes verdes. Mudamos nós, Seon-ho respondeu. Mas a raiz nos esperou. Ele mostrou a ela o lugar onde tudo começara. O primeiro bambu que cultivara sozinho após a morte do pai. A mesa rústica onde destilava as essências, os cadernos antigos com anotações sobre aromas e estações. Ara reconheceu traços do próprio trabalho ali, como se parte dela sempre tivesse permanecido naquele chão. Dias depois, decidiram unir suas pesquisas. Ara trouxe seus conhecimentos técnicos, Seon-ho a tradição da terra. Criaram juntos uma fragrância única que batizaram de Raiz do Retorno, um perfume que falava de tempo, espera e reencontro. A essência se espalhou pelo mundo, mas nenhum reconhecimento foi maior do que o que sentiam um pelo outro. Na primavera seguinte, o bambuzal floresceu com força em comum. Foi ali que decidiram se casar. A cerimônia foi simples. Não havia luxo, apenas a presença de amigos próximos, antigos trabalhadores da região e familiares que, finalmente, compreendiam que aquele amor não era tardio, apenas paciente. O vento balançava o bambu, criando um som suave, quase como uma bênção. Ara caminhou até Seon-ho, segurando o pequeno frasco de óleo essencial que ele lhe dera na juventude. Eu levei isso comigo por toda a vida, disse ela, sem saber que estava carregando nosso futuro. Seon-ho sorriu emocionado. E eu cuidei da terra sem saber que ela estava cuidando de nós. Quando trocaram votos, não prometeram eternidade. Prometeram presença. Prometeram escolher um ao outro todos os dias, como o bambu escolhe crescer mesmo após as tempestades. Após a cerimônia, os dois caminharam sozinhos pelo bambuzal. Ara amarrou uma fita branca em uma das hastes mais altas. Seon-ho amarrou outra ao lado. Desta vez, Nela disse, não é promessa, é chegada. Ele segurou sua mão. O bambu nos ensinou tudo. Amar sem quebrar. Esperar sem morrer. E enquanto o sol atravessava as folhas verdes, o aroma que os unira pela vida inteira se espalhou no ar. Não mais como saudade, mas como lar. Porque algumas histórias não terminam. Elas enraizam.